Bem, irmãos, eu quero trazer uma palavra para vocês que, não sei com quem que eu comentei, foi com o Carlos ontem. Falei, Deus já está pregando essa palavra para mim já tem uns 2 dias. Porque primeiro Deus prega para mim, né? Às vezes eu acordo e acordo de um sonho, e esse sonho, Deus está pregando essa palavra para mim. E eu espero conseguir traduzir toda a completude, aquilo que Deus quis falar para mim, para vocês também nessa manhã. Aliás, esse é o papel do pastor. Eu não venho aqui falar nada de mim, eu venho falar aquilo que o Senhor coloca no meu coração, que no meu entender é aquilo que a nossa igreja precisa ouvir. E já tem uma semana já que tem um verso que está martelando o meu coração, e aí eu vou explicar depois o porquê, que é um verso que está lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 15, se você quiser acompanhar, nós vamos ler todo o contexto, mas é um verso talvez que é muito conhecido de todos, que diz assim, que é melhor obedecer do que sacrificar. Né? Quantos já ouviram isso aí? Quantos já ouviram? Amém. Primeiro, você sabe que uma das coisas que o povo fala muito para mim, eles falam, pastor, eu não fui na célula, eu não fiz tal coisa, eu não fui, porque eu não estava com vontade. Sabe, Deus não gosta que a gente faça as coisas forçado. E eu fico pensando, isso aí não está na Bíblia não, irmão. Você sabe que tem coisa que não está na Bíblia, né? Mas as pessoas falam tanto, que parece que está na Bíblia, né? Quer ver um exemplo? Mostra para mim onde é que está na Bíblia que fala que nenhum fio de cabelo cai sem a permissão de Deus. Onde é que isso está na Bíblia? Não está. Tem textos que dão a entender que Deus está no controle de tudo. Mas isso é um ditado gospel, né? Agora até isso já tem. Ditados gospel. Isso não está na Bíblia. Então, onde é que está na Bíblia que Deus não gosta daquilo que é sacrifício? Bem, não está. Aliás, se você vê algumas situações em que Deus exigiu sacrifício. Mas nós estamos na nova aliança, não tem problema. O apóstolo Paulo fala que nós devemos oferecer a nossa vida, nossos corpos, como um sacrifício vivo e agradável. Né? Se você está acompanhando o nosso propósito de 40 dias, você sabe que o problema do sacrifício que é vivo é que às vezes ele corre do altar, né? Você bota o sacrifício no altar e ele sai correndo. Veja, nós devemos estar o tempo inteiro tomando cuidado para que nós sejamos o sacrifício vivo em cima do altar e não fujamos dessa posição que o Senhor pede para nós. Então, quando ele fala quando nós falamos, Deus não gosta de sacrifício, Deus não gosta das coisas forçadas. Bem, deixa eu te dizer uma coisa. Se você é alguém espiritual, tudo bem até a gente conversar com isso. Porque o espírito, ele está sempre conectado com as coisas de Deus. Mas a sua carne jamais vai estar pendendo para as coisas que são do espírito. Então, se você fazer as coisas de Deus dependendo da sua carne ter vontade, da sua mente, desculpa, I'm so sorry, mas você nunca vai conseguir fazer nada. Eu nunca vi alguém chegar e falar, pastor, estou com uma vontade de jejuar. Nossa, eu acordei hoje com uma vontade de ficar orando aqui por 3, 4 horas. Sabe, então é essa base desse evangelho que hoje eu quero, hoje eu não quero, hoje eu quero, não funciona, tá? Então, algumas coisas que nós precisamos entender, mas muita gente que fala que Deus não gosta do sacrifício, não gosta daquilo que é difícil, baseia-se nesse texto aqui, onde o profeta Samuel fala que é melhor obedecer do que sacrificar. Então, se você for analisar o contexto aqui, Saul era um rei de Israel, e havia recebido uma ordem de Deus para destruir um povo inimigo. Exatamente, de Amaleque. Amaleque, por sinal, representa a carne na Bíblia. E é um inimigo que desde os tempos do deserto persegue o povo de Deus até hoje. Né? A nossa carne sempre vai estar contendendo, sempre vai estar em contenda conosco. Mas Deus mandou que Saul destruísse ela toda, mas ele não fez. Saul achou um gado bonitinho ali, umas riquezas, ele falou, ao invés de destruir isso, ele ficou com dó. Ele falou, eu vou pegar e vou oferecer ao Senhor.
né? Tem gente que é muito piedosa, né? Você sabe que o tipo mais difícil de você lidar é o crente que tem argumento e ele se apoia na Bíblia para justificar aquilo que ele está fazendo errado, né? Às vezes quer acabar com o assunto, você fala assim, mas Deus mandou. Você vai falar o quê? Deus mandou? Quem sou eu, né, para dizer se Deus mandou, né? Mas o tipo mais difícil é quando a pessoa ainda tem argumento bíblico. Então, Saul aqui, vamos ler, deixa eu ver. Vamos lá do verso 10. 1 Samuel 15, a partir do verso 10. Aí, Luiz. Bom, assim. Luiz falou que achou bonito eu segurando a Bíblia. Eu falei, Luiz, mas é difícil. Como que eu viro a página com o microfone? Ele falou, pague esse preço, pastor, que fica bonito. Eu falei, amém. É porque tem o púlpito também. Eu não gosto muito de púlpito. E os irmãos viram que eu me sinto muito sozinho aqui. Por isso que eu gosto das cadeiras mais perto, eu não gosto de barreira nenhuma. Bem, 1 Samuel 15, vamos ler a partir do 10. Do 10 que eu falei? Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo, arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir, e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou, e toda a noite clamou ao Senhor. Madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã, e anunciou-se aquele. Já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou sobre si um monumento, e dando volta passou e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul. Samuel era o profeta de Israel naquele tempo, né? O profeta, ele tinha um papel muito importante, porque era ele quem falava, e aliás, até hoje, um ministério profético é esse, ele quem falava da parte de Deus e aconselhava o rei, né? Então veio, pois, Samuel a Saul, e este lhe disse, bendito sejas tu do Senhor, executei as palavras do Senhor. Aí, ó, Saul já falou que fez tudo certinho, né? Então disse Samuel, que balido, pois, de ovelhas é esse nos meus ouvidos, e o mugido de bois que ouço? Olha que interessante. O profeta foi lá visitar o rei, né? E o rei falou, bem-vindo, profeta, né? Olha, tudo que o Senhor mandou eu fiz. Aí o profeta, esse barulho de ovelha que eu estou escutando aqui no quintal do palácio, e esses bois mugindo. Aí olha o que diz ele. Respondeu-lhe Saul, de Amaleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificar ao Senhor teu Deus, o resto, porém, destruímos totalmente. Olha que motivo nobre, né, irmãos? Ele resolveu pegar o melhor e dar para Deus. Então disse Samuel a Saul, espera e te declarei o que o Senhor me disse essa noite. Respondeu-lhe Saul, fala. Prosseguiu Samuel, porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e não te ungiu o Senhor, rei sobre ele? Enviou-te o Senhor a este caminho e disse, vai e destrói totalmente esses pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até exterminá-los. Porque, pois, não atentaste à voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Então disse Saul a Samuel, pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. E trouxe a Agag, rei de Amaleque, os amalequitas, os destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo das ovelhas e bois o melhor do designado à destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse, tem porventura o Senhor, tem prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Bem, esse é o contexto, né, em que nós temos essa palavra, né, que é obedecer melhor do que sacrificar. O Senhor havia dado uma direção muito clara para Saul, e ele achou, né, que teve uma ideia melhor do que a de Deus, né? Falou, não, eu vou separar isso. Ficou com dó, né? As ovelhas tão bonitinho, o gado tão bonito. Falou, não, isso aqui eu vou sacrificar ao Senhor. Pois bem, como eu falei, esse verso o Senhor estava falando comigo já tem uma semana. Eu falei, mas Senhor, o que o Senhor quer dizer com isso, né? Sobre obediência. A palavra hoje não vai ser sobre obediência, mas é algo que decorre daí. Você sabe, nós somos ensinados à obediência, né? Como eu falei, muitas vezes nós
inclusive usamos esse verso. Não, é melhor obedecer do que sacrificar. Mas eu fico pensando que tipo de obediência nós nos submetemos, né? E é interessante, irmãos, porque o nosso conceito de obediência ainda é um conceito vinculado à religião. O nosso conceito de obediência ainda é baseado na lei de Moisés, né? No comportamento nosso. Mas veja, nós hoje pertencemos a uma nova aliança. E aí o Senhor me fez lembrar de um verso que está lá em Romanos 1, no verso 5. Não sei se você quer abrir ou não, se você quiser marcar na sua Bíblia. Mas olha o que o apóstolo Paulo diz em Romanos 1, 5. Por meio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado, para chamar dentre todas as nações, ou seja, entre os gentios, ok? Para chamar dentre todas as nações, um povo para a obediência. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele está falando aqui na carta aos romanos, que já eram gentios, olha, eu recebi um ministério que é chamar o povo, chamar os gentios, chamar os que não são judeus para a obediência, ou seja, para obedecer a Deus. Agora, que tipo de obediência é essa? E aí que está a questão, porque sabe, quando você veio para a igreja, talvez, quando você se converteu, talvez não foi ninguém que falou para você, mas você, de alguma forma, já sabia que agora eu sou crente, agora eu preciso obedecer, certo? Estava brincando com, uma irmã estava contando que eu conheci o esposo dela, e ele gostou muito de mim. Aí a amiga dessa irmã falou com o esposo, que também é amigo dela, nem me apresenta, porque vai que eu gosto do pastor e viro crente. Porque na mente das pessoas, ser crente é ser colocado debaixo de regras e obediências. Isso 100% dos crentes entendem. Agora, veja o que o apóstolo Paulo fala, que ele foi enviado para chamar entre as nações um povo para a obediência. Mas essa obediência, que obediência é essa, irmãos? Não é a obediência da lei. Olha o resto do versículo. A obediência que vem pela fé. Sabe, hoje nós devemos obedecer, mas obedecer à fé. Sabe, muitos de nós ainda vivem tentando debaixo da lei, mas deixa eu dizer, nós não somos mais o povo da lei, nós somos o povo da fé, nós somos justificados pela fé. A Bíblia fala, o justo vive pela fé. Aliás, eu queria até o inverso desse versículo tem sentido espiritual. Pela fé, você se vive como um justo. Sabe, hoje é tudo a ver com a fé. A nossa obediência deve ser a fé e não mais a lei. Mas veja, agora onde que entra a questão do obedecer e sacrificar? Irmãos, nós preferimos viver sacrificando do que obedecer pela fé. Estava conversando com o irmão. É muito mais fácil você falar assim, você precisar de alguma coisa, você falar, não, deixa eu abrir uma campanha aqui, fazer um jejum de 40 dias, sacrificar, deixa eu dar o meu Isaac. É muito mais fácil você sacrificar do que obedecer à fé. E veja, hoje você cumprir a lei não deixa de ser sacrifício. Mas Deus nos chama para obedecer à fé. O que honra a Deus, o que agrada a Deus, é uma vida de fé. Irmãos, eu me dei conta que não está gravando a palavra. Oh, Jesus. Deixa eu só ligar aqui pelo iPad. Ou está gravando? Acho que não. Sorry. Está vendo porque é bom você vir aqui? Às vezes quem assiste está gravando. Às vezes quem assiste não pega algumas coisas, né? Irmãos, sabe, nós temos que entender que hoje a nossa obediência é pela fé. Se você parar para ver, por exemplo, Abraão, que foi o pai da fé, a Bíblia diz que ele se tornou justo porque ele creu. Sabe, hoje nós temos que viver baseados na nossa fé. Mas muitas vezes nós achamos que é o sacrifício, quer fazer coisa difícil. Não, Deus, a maior coisa que Deus pede para você é obediência pela fé, é andar por fé. Irmãos, isso é a maior diferença de uma vida cristã.
É interessante que quando Jesus começa a pregar para os seus discípulos, né, lá em João, uma das partes mais bonitas da Bíblia: não andeis ansiosos com o que comer ou com o que vestir, né? Olhai os lírios do campo, nem Salomão se vestiu igual a eles. Olhai para os pássaros que não juntam em celeiros e eles têm alimento. Quem conhece a passagem? É interessante que Jesus começa falando assim: não andeis ansiosos como as pessoas do mundo. Você sabe, a maior pregação, o maior testemunho de vida que você vai dar para as pessoas é quando você deixar de viver igual elas. Sabe por que a igreja de hoje perdeu a força do testemunho? Porque os crentes vivem com os mesmos problemas, os mesmos dilemas, as mesmas crises que as pessoas do mundo. O que o mundo faz? Está correndo atrás de dinheiro, com medo de não ter o que comer no dia seguinte. Então o cara olha para a sua vida e fala: para que eu quero a sua religião? Não vai mudar nada na minha vida, eu só vou ter que acordar mais cedo no domingo e dar 10% do meu salário para a igreja. Isso aí para mim não vai fazer diferença. Sabe, irmãos, o que vai diferenciar a nossa vida é uma vida por fé. Quando nós entendermos que o nosso padrão de vida não é mais baseado da mesma forma. Veja, como que as pessoas vivem? Baseado no quê? Bem, nós podemos classificar as pessoas por dois tipos de maneira como elas se conduzem. De uma maneira muito grosseira, né, irmão? Nós podemos falar que as pessoas ou são intelectualizadas, vivem com base na sua mente, na sua maneira Aliás, vamos colocar em três, né? Porque nós falamos que a alma, mente, vontade e emoções. Então nós temos pessoas que vivem na sua mente. Geralmente são pessoas que são muitas vezes muito bem sucedidas, porque são pessoas que fazem planejamento financeiro, pessoas que conseguem olhar a médio e longo prazo, e elas conseguem construir em volta de si algo duradouro. Pessoas que vivem pela mente. Pessoas que vivem pela vontade são pessoas que geralmente já pensam a curto e médio prazo, pensam muito naquilo que elas vão usufruir de benefício agora ou dali a pouco. E pessoas que vivem com base em emoção, que tomam suas decisões sempre debaixo de pressão, seja pressão negativa ou pressão positiva. Pressão positiva, o que é, irmãos? Quando um vendedor vai lá e mostra um carro bonito e ela vai ficar mais confortável, então, por causa de um prazer ali que ela está vislumbrando, ela toma uma decisão. Ou pressão negativa, debaixo de um problema, ela toma uma decisão forçada naquele momento. O mundo invariavelmente vai se enquadrar dentro desses três, porque as pessoas, elas são dirigidas pela sua alma, mente, vontades e emoções. Agora veja, Deus te deu o Espírito dele. A Bíblia fala que se você que recebeu o Espírito, você que nasceu de novo, viva pelo Espírito. Sabe, nós recebemos algo da parte de Deus para que nós não vivêssemos da mesma forma como as pessoas lá fora vivem. Sabe, e a ideia de Deus para nós como povo cristão é que você viva pela fé. Agora, até viver pela fé, nós temos uma ideia muito errada, e eu preciso primeiro trabalhar esse conceito com você. Nós usamos a palavra viver pela fé numa conotação extremamente negativa dentro da igreja. Parece muito bonito, né? A gente às vezes ouve: o missionário veio aqui, irmãos, eu vivo pela fé. O que você pensa isso? Não é muito bonito para esse cara, mas Deus me livre de viver desse jeito. Eu vivo pela fé porque eu recebo o maná de hoje, eu recebo a comida de hoje, mas não sei o que eu vou comer amanhã. Deus o livre isso para a minha vida. Olha, é pior, vamos supor que você tenha uma filha e venha lá um garoto, um seminarista da igreja videira, pedir a mão dela em casamento. E esse seminarista senta na sua sala e começa a contar dos projetos, que ele quer ser pastor, que ele quer ser missionário lá não sei onde, e fala: mas filho, vamos ao que interessa aqui. Como é que você se sustenta? Aí o rapaz fala, enche o peito, com aquela voz profética de crente: eu vivo pela fé. Vocês vaza daqui, seu sem vergonha, seu preguiçoso, vai arrumar um emprego, toma vergonha na tua cara. É isso que nós entendemos como viver pela fé. Viver pela fé é o quê? O cara não sabe o que vai. Se vier, veio, se não vier,
Mas Deus o livre, minha filha, é casar com alguém que vive pela fé. Ou seja, o cara é vagabundo, não trabalha. Sabe, irmãos, nós temos que mudar o nosso conceito de viver pela fé. Você sabe, o diabo, ele trabalha, ele tem tantos conceitos errados, né? A gente fala, por exemplo, que prosperidade é de Deus, que riqueza é de Deus. Você vê os homens na Bíblia que andaram com Deus, eles foram extremamente prósperos em todas as áreas, inclusive financeira. Mas isso é um conceito mental. Deixa eu agora checar o seu conceito aqui. Vamos supor que venha esse missionário aqui que fala, eu vivo pela fé, irmão, e eu só tenho essa roupa aqui. Você fala, esse é homem de Deus. Mas para um pastor aqui, numa Ferrari, com um terno Armani, umas correntes de ouro, e desce aqui e fala, irmãos, eu vivo pela fé. Você fala, sem vergonha, veio tomar meu dinheiro aqui, o cara é ladrão, tem alguma coisa errada, porque o crente não combina com riqueza. Está vendo como na nossa mente nós temos conceitos muito errados, e muitas vezes nós não prosperamos porque esses conceitos sabotam a nossa mente. Isso a gente chama na psicologia de crenças limitantes. São crenças que estão às vezes no nosso subconsciente, que nos impedem de romper, de avançar nas coisas. Eu, por exemplo, o Senhor me permitiu ter consciência de duas crenças limitantes que eu tinha no meu subconsciente. Tá? Uma delas era o medo de que se eu fosse rico, eu não ia ter tempo para minha família. Porque para mim, algumas pessoas ricas eram aquelas pessoas que estavam o tempo inteiro atarefadas e fazendo um monte de coisa e não tinham tempo para desfrutar da sua família. A segunda crença limitante que eu tinha era que se eu fosse rico, riqueza não combinava com espiritualidade. Eu não conseguia imaginar alguém muito rico sendo alguém espiritual, sendo alguém fluindo no espírito. E o Senhor me falou que isso não tem absolutamente nada a ver uma coisa com outra, eram apenas crenças limitantes que estavam escondidas na minha mente, no meu subconsciente, e que inevitavelmente, como eu preferia aqueles valores, a família e a espiritualidade, eu ia me auto-sabotar todas as vezes que eu tivesse a oportunidade de enriquecer. Bem, não é o tema, mas talvez estou falando isso aqui para que você peça ao Senhor para te mostrar, às vezes, quais são suas crenças limitantes. Eu falei na área financeira, mas às vezes na área cristã, tem algo que está te impedindo de crescer, te impedindo de avançar. Talvez algo que não deixa você avançar como crente esteja escondido no seu subconsciente. Peça ao Senhor que te revele, peça ao Espírito Santo. Mas, irmãos, voltando aqui à nossa palavra, veja, o Senhor, Ele quer que nós vivamos pela fé, mas antes eu preciso que você entenda o que é viver pela fé. Sabe, quem vive pela fé não é essa pessoa que se lança ao acaso e vamos ver no que é que vai dar. A pessoa que vive pela fé é a pessoa que sabe exatamente o que está fazendo, porque a fé dela não é em qualquer coisa. Você sabe, fé em qualquer coisa até o ímpio tem. É normal o ímpio falar, não, é só você acreditar que tal coisa vai acontecer e com você ter fé no coração, assim que o ímpio fala. Se você tiver fé no coração, isso acontece. Eu falei, filho, faz esse iPhone aqui transformar num carro, vamos ver. Você pode ter a fé que você quiser, não vai acontecer, porque é a sua fé, baseada no seu achismo. E muito crente acha que é isso. Eu tenho fé que Deus vai me dar, sei lá, uma casa até o fim do ano. Mas vem cá, Deus te falou isso? Não, é coisa da sua cabeça. Você não pode ter, a tua fé não é em qualquer coisa. Isso é pensamento positivo. Livro de autoajuda. Mas nós estamos falando aqui da ajuda do alto e não da autoajuda. Sabe, a fé bíblica é a fé na palavra de Deus. É diferente. Não é em qualquer coisa, é naquilo que Deus falou. Se Deus falou que vai te dar uma casa, se Deus falou que vai transformar esse iPhone num carro, aí você pode ter fé, porque não foi homem quem falou, foi Deus quem falou. Então, quando nós falamos de fé, não é fé em qualquer coisa, é aí que nós temos o problema. Porque muitas pessoas não entendem o que é fé, e acham que ter fé é ter pensamento positivo e se frustram. E aí elas não têm fé para mais nada. Mas a fé que ela teve era fé naquilo que ele achou. Era fé naquilo que ele pensou. Não, eu vou ter fé que Deus vai fazer tal coisa. Eu vou ter fé que eu vou isso, que eu vou aquilo. Veja, isso é da sua cabeça. Maldito o homem que confia no homem, inclusive em si mesmo. Tá? Não é para você confiar em si mesmo. Mas aquilo que Deus falou, se Ele falou, você pode ter fé. Sabe, por isso nós precisamos, primeiro, ouvir a Deus.
Se você não ouve a Deus, você não sabe nem no que você vai ter fé. Ok? Agora, se você já aprendeu a ouvir a Deus, se você consegue, deixa eu só abrir um parênteses, se você não sabe ouvir a Deus, irmãos, nós estamos aqui para te ensinar, tá? Porque isso é indispensável. Se você, é interessante que, se você, eu não me recordo em que versículo que isso está, mas o apóstolo Paulo fala que o nosso Deus é um Deus que fala, ele é diferente dos, porque ele está fazendo uma referência lá, eu acho que é o Salmo 115, o 108, que fala que os deuses dos outros povos têm olhos e não veem, têm mãos, mas não apalpam, têm boca, mas não fala. Mas o apóstolo Paulo fala que o nosso Deus fala. Então, se o nosso Deus fala, nós temos que ouvir. Jesus falou, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então, o primeiro objetivo da sua vida cristã é saber o que Deus quer falar com você. Sabe, irmãos? Não ignora isso. Não ignora. Isso depende da sua sobrevivência. Isso depende do seu futuro. Sabe quantas pessoas sucumbem porque não tem rumo? Não sei se eu vou para o Brasil, não sei se eu fico aqui, não sei se eu faço vestibular, não sei para que curso que eu vou, não sei, hoje eu vou aplicar para um trabalho, hoje eu vou fazer aquilo, e fica dando tiro para tudo quanto é lado. Irmão, é óbvio que isso não vai dar certo. É óbvio que isso não vai dar certo. Estava conversando com o irmão ontem, com o Carlos. Falei, Carlos, você já fez arte marcial? Já. O que o pessoal te fala? Se você ficar assim com os dois pés, arte marcial, explica aí. O cara te empurra, você cai para trás. Se você tem a posição, né, que eles falam de apoio, o cara pode te empurrar que você não cai. Sabe qual que é o problema se você não tem foco? Você balança para tudo quanto é lado. Qualquer vento que passa, lá e te derruba. Aliás, Tiago fala que aqueles que são meninos na fé, eles são levados por todo o vento de doutrina, porque bate um vento para cá, ele vai para lá, agora está todo mundo, a boiada está indo para lá, ele corre com a boiada, agora está não sei quem, está tendo um profeta ali, aí corre para lá, aí não sei quem, agora a moda é orar de cabeça para baixo, aí ele fica de cabeça para baixo para orar. O que está acontecendo, ele está fazendo, porque ele não tem algo definido, não tem um alvo, não tem um objetivo, não sabe para onde ir. Aliás, naquele filme Alice nos Países das Maravilhas, é interessante, ela chega para aquele coelho doidão que aparece lá, e tem uma bifurcação, para onde que eu vou? Ele pergunta, para onde você quer ir? Não sei, então qualquer caminho serve. Eu ouvi do cara do Brasil, de graça até carona pro lado errado. Eu falei, não, peraí. Se você já falou isso, pede perdão agora para Deus. Não é assim não. Não é de graça para ter carona para o lado errado. Você sabe, muitas vezes, nesse achismo, não, de graça vale. Eu lembro uma vez que nós ganhamos uma oferta aqui na igreja. Falei, de graça, é oferta, né? Pode mandar. E foi um trabalho para se desfazer daquele negócio. Um ano me estorvando, tomando espaço, eu não conseguia desfazer. E o negócio, eu falei, não, peraí, então não é assim. Tem coisa que, apesar de ser de graça, tem coisa que vem na nossa vida. Irmãos, se você tem foco, se você sabe para onde você vai, se você tem objetivo, você começa a eliminar seus tomadores de tempo. Você começa a parar de rodear, dar os problemas. Eu já dei um outro exemplo aqui para os irmãos. Na minha época, quando não existia GPS, a gente usava aquele mapa do Guia Brasil, né? Você abria, ficava o tamanho do para-brisa assim. E funcionava assim. Ele tinha os pontos, você ia marcando a quilometragem do carro. Quem lembra disso? Quem viveu isso aí? Oh, Jesus. Aí dava aquela quilometragem, não aconteceu o troço que o mapa falou, não passava pelo ponto. Às vezes era um ponto da polícia rodoviária, um ponto de gasolina. O senhor já passou por isso também? Aí você falou, peraí, eu acho que eu errei o caminho. Mas você não tem certeza, então você não para o carro. Mas você estava andando a 80, você começa a andar, você tira o pé, começa a ir mais devagar, porque se você estiver errado, quanto mais rápido você estiver, mais você vai ter que voltar. Já se deu conta disso? Quando você não tem convicção do que você está fazendo, sua velocidade é diferente. E às vezes é a sua vida. Eu não tenho muita certeza se é esse caminho, então você vai devagar. Sabe, nós precisamos de convicção, irmãos. Sabe, nós precisamos ouvir a voz de Deus. Nós precisamos obedecer.
Mas obedecer o quê, pastor? Obedecer a lei? Não, obedecer a voz de Deus. Qual que é o objetivo de Deus para a sua vida? Qual o propósito de você estar nesse país? Você tem clareza disso? Qual o seu projeto de vida? Cuidado, porque essa é a sua única oportunidade para definir o seu destino eterno. Você já parou para pensar o que você está fazendo com a sua única oportunidade existencial? Deus só te deu uma chance para definir toda a sua eternidade. O que você vai fazer com isso, irmão? Para onde que você está indo? Sabe, então, nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. E quando eu falo voz de Deus, não é apenas a voz audível, mas a voz que foi colocada dentro da Bíblia também. A Bíblia é a palavra de Deus. Sabe, não é apenas o Espírito. Eu sei que os irmãos, quando a gente fala de voz de Deus, e é muito certo também, fala de ouvir do Espírito. Mas sabe, a Bíblia fala que primeiro vem o natural, depois vem o espiritual. Se você não começar por isso aqui que é natural, você não vai fluir naquilo que é espiritual. Então você precisa começar a ler a Bíblia. E você pode ter certeza que o Espírito Santo vai começar a ministrar no seu coração. Vai começar a falar. Como eu te falei, às vezes Deus fica pregando para mim. E aí eu tenho que me balizar na Escritura. Porque há uma cooperação daquilo que é natural com aquilo que é espiritual. Isso poucas pessoas entendem também, né? Quando o profeta chega na casa daquela mulher e pergunta, né, que ela só tinha um pouquinho de azeite. E ele fala, olha, vai atrás de vasilhas, né? E ele começa a encher aquelas vasilhas. Quantos conhecem essa história do profeta? É interessante o seguinte, que a unção, o óleo, a provisão sobrenatural foi determinada por aquilo que era natural, era a quantidade de vasilhas que ela tinha. Você já parou para pensar que tipo de vasilha é você? Que tamanho que é o gargalo da sua vasilha? Qual que é a sua capacidade? Sabe, eu comecei a entender isso, irmãos, quando eu comecei a estudar sobre oração. Você sabe por que oração é tão necessário para a gente? Você sabe por que Jesus orava tanto? Será que Jesus não conseguia conversar com Deus o tempo inteiro? Por que Jesus tinha que se retirar para orar? Porque a oração é o que te gera estrutura para aquilo que Deus quer fazer para você. Você sabe, durante muito tempo eu entendi de forma errada a oração. Eu achava que oração era o Bitcoin, era a moeda, era o cartão de crédito que eu passava para acontecer coisas extraordinárias na minha vida. Se eu orava pouco, aliás, tem um ditado muito legal: pouca oração, pouco poder. Muita oração, muito poder, né? Eu achava que era essa troca, né? Quanto mais eu orasse, Deus ia me pagar com milagre, né? E tal. Mas bem, Deus sempre paciente com esse humilde servo aqui, e mostrou que não era assim. Deus já te deu todas as coisas. Deus já colocou sobre a sua vida. Sabe, não é pelo que você fez. Se chegar um irmão por aquela porta ali, e ele veio aqui aceitar Jesus, eu quero dizer que ele passou a ser participante também de todas as coisas. Agora, Deus só pode fazer, Deus, Ele respeita a sua estrutura. Quando o profeta Elias chegou para Deus e falou: Deus, eu não quero mais, eu não aguento, quero morrer. Deus ouviu o profeta, falou: levanta um sucessor que eu vou te trazer para cá. Deus respeita você. Então veja, Deus só pode fazer através de você aquilo que você suporta fazer. Você está me entendendo? E por que orar é importante? Porque a oração gera estrutura para aquilo que Deus quer te levar. Porque veja, a obra de Deus é determinada pelo tanto de pressão que você aguenta. Você sabe a diferença entre o pastor e um líder de célula? Você sabe, tem líder de célula que tem palavra muito melhor que eu, irmãos. Tem líder de célula que apacenta muito melhor do que eu. Tem líder que faz qualquer coisa. Mas a diferença entre um líder de um grupo de 10 pessoas e um pastor de 10.000 pessoas é o tanto de pressão que ele aguenta. A obra de Deus é pressão. Já parou para pensar nisso? Jesus Cristo, quando estava no Gólgota, a pressão foi tamanha que ele suou gotas de sangue. A obra de Deus exige suporte. Se você quiser ler mais sobre isso, tem um livro maravilhoso ali na biblioteca. Fala assim: você pede poder, Deus te dá pressão. Então eu entendo que a maneira de Deus me usar aqui é até onde eu aguento.
É até onde eu aguentar. O dia que eu chegar e falar, Deus, não aguento mais. Chega. Deus vai me respeitar. Deus vai continuar meu amigo, não vai cair um raio, não vai acontecer nada comigo. Mas é até aqui, você estabelece até onde Deus vai te usar. Agora, existe um exercício que te permite aguentar mais pressão, é a oração. Por isso Jesus orava tanto, porque ele sabia da pressão que ele ia passar ministerialmente. Então ele precisava exercitar o seu espírito, precisava estar em conexão. E a oração te gera essa estrutura. Então não é que a oração é uma moeda de troca, mas é o seguinte, quem ora muito tem estrutura para viver grandes coisas. Então se você quiser ter uma vida espiritual relevante, você precisa orar. Você precisa você precisa exercitar o seu espírito. Você precisa ministrar ao Senhor, para que o Senhor possa te usar. Para que você seja vaso adequado, vaso estrutura. Deus não vai colocar algo que a sua estrutura não vá suportar. Por que eu estou falando isso? Aleluia. Irmãos, então, quando nós falamos de uma vida pela fé, e você já entendeu que a fé não é fé em qualquer coisa, estou falando fé em Deus. Primeiro, você tem que ouvir a Deus. Você tem que conhecer aquilo que é a palavra de Deus nas Escrituras. E o Espírito Santo vai ministrar coisas ao seu respeito. Sabe, Deus é um Deus que fala. Deus não é Deus que se cala. Deus é Deus que fala. Então deixa eu dizer, todas as suas questões existenciais, Deus tem uma palavra para ela. Todas as suas dúvidas, todas as direções que você precisa tomar, Deus tem a direção para você. Então quando você ouve a Deus, você tem um rumo, você sabe o que fazer, você sabe para onde ir, você sabe como fazer, você tem uma direção, irmãos. Tudo é uma questão de palavra. Agora, quando nós ouvimos a Deus, agora deixa eu dizer, você ainda corre o risco de não acreditar, de duvidar. Ah, mas quem que vai duvidar de Deus? Não, deixa eu te explicar. Não é uma dúvida simples, porque o diabo, ele vai trabalhar contra. Entendeu? Jesus, quando falou para os discípulos assim, olha, vamos sair desse lugar aqui, vamos lá para Gadara, vamos atravessar o mar. E no meio, o diabo levantou uma tempestade, a ponto dos discípulos acharem que ia morrer. E acordaram Jesus. Jesus ficou bravo com eles, porque Jesus já havia liberado uma palavra, que eles iam sair daqui, iam chegar lá do outro lado. E ele os repreende, fala, homens de pequena fé, eu não falei que eu ia lá, que nós íamos lá para o outro lado? Então deixa eu falar, se você tem a palavra de Deus, pode passar o vento que for, pode passar a tempestade que for, você sabe que vai. Isso é fé. Apesar das circunstâncias, aquilo que Deus falou é a verdade e vai acontecer, sabe? E nada te tira. Agora, se você não tem clareza da palavra de Deus, quando vem a tempestade, o que pode dar? Ah, não, Deus não está nesse negócio não aqui, pastor. Olha aí, se Deus estivesse aqui não ia dar problema. Se Deus estivesse aqui não ia ter tempestade. Nós temos que ter clareza. Quando você ouve a voz de Deus, aí você pode ter fé. Então a nossa obediência, irmãos, é a obediência da fé. É quando nós obedecemos aquilo que vem da fé. Sabe, essa é a obediência. Sabe, mas nós somos às vezes tentados a sacrificar. E no meio dos problemas, nós queremos fazer sacrifício. Sabe, nós achamos que Deus, não, nós precisamos fazer sacrifício, pastor. Nós temos que fazer uma campanha, fazer isso, fazer aquilo, sabe? Não, nós temos que obedecer à fé. Obedecer aquilo que Deus falou. Sabe, é interessante que muitas vezes, aliás, você sabe, a obediência mais difícil, irmãos, não é aquilo que nós temos que fazer, é aquilo que nós não temos que fazer. Como assim? Deixa eu te explicar. Às vezes meu filho quer fazer alguma coisa. Às vezes meu filho, eu falo, olha filho, vai lá e pega tal coisa. Ele ama fazer as coisas, ele é muito prestativo. Ele vai lá, pega, faz as coisas. Filho, ajuda o papai aqui, isso aqui. Agora às vezes eu estou trabalhando no computador e ele quer apertar os filhos, não faz isso. Essa ele tem muita dificuldade de obedecer.
Porque às vezes nós achamos que o ativismo, fazer as coisas, é o que dá resultado. Você sabe, você pode estar fazendo muita coisa e não necessariamente estar fazendo aquilo que deveria ser feito. Fazer muita coisa não quer dizer necessariamente que você vai ter resultado positivo. O maior desafio da fé não é fazer, não é você ficar fazendo as coisas. Muitas vezes é você se aquietar e esperar. Esse foi o desafio de Abraão. Falei dos discípulos, né, que tinham que atravessar, mas Abraão também, Deus falou, olha, você sai daqui e vai para o ponto X lá. E a Bíblia fala que no meio do deserto houve fome e Abraão não aguentou esperar e correu para o Egito. Mas Deus havia falado que ele ia ser pai de multidões, de nações. Veja, ele não tinha tido filho nenhum ainda, ou seja, ele não tinha como morrer, porque a promessa de Deus não havia se cumprido. Mas ele teve medo da vida dele, teve medo pela vida, não teve fé. O pai da fé não teve fé. E foi lá para o Egito, causar problema para Faraó ainda, né? O crente, o problema é que além dele, a falta de fé do crente, ainda causa problema para os outros. Igual o Jonas lá no barco, foi dar problema para os outros. Agora o que é precioso é que Deus repreendeu o Faraó, mas não repreendeu Abraão. Você pode olhar, Deus repreende Faraó, mas não repreende Abraão. Deus Mas veja, a falta de fé, às vezes o de você não suportar nas circunstâncias, às vezes Deus quer que você mantenha a sua posição. Às vezes nós queremos fazer alguma coisa. Mas pastor, nós temos que fazer alguma coisa. Pastor, não pode, não, e se a gente fizer isso, se a gente fizer aquilo? Por quê? Para a gente é mais fácil sacrificar. É mais fácil, pastor, vamos subir e fazer e não sei o quê. É mais fácil você sair que nem um doido por aí, do que falar, fica, senta e espera Deus fazer. Porque isso é obediência. Obediência que provém da fé. Crer. Sabe, isso é difícil. Sabe, religião não tem essas coisas, né? Religião é receita de bolo, eu falo. Eu estou com um problema aqui. Não, você reza isso, você faz aquilo, você sobe a escadaria lá, ele te dá uma receita de bolo, está resolvido o teu problema. Aí você fala, não filho, você pecou, Deus te perdoou. Não, mas não é simples assim não. Sabe, crer é muito mais difícil, irmãos. Crer exige muito mais da gente. Crer que você é justo, que você recebeu o dom da justiça. Não, pastor, não pode ser tão simples assim. Não, está errado, alguma coisa assim. Me fala o que eu tenho que fazer. Deus tem que me punir por isso. Não, Jesus já foi punido no seu lugar. Sabe, muitas vezes obedecer à fé, muitas vezes não, posso dizer que todas as vezes, obedecer à fé é mais difícil. Porque a fé, ela vai contra aquilo que nós enxergamos. Mas a fé é quando você acredita na palavra de Deus. Você sabe, o primeiro pecado do homem foi não acreditar na palavra de Deus. O pecado de Adão foi... a gente acha que foi que o pecado, na verdade, ele se consuma quando eles comem da fruta que Deus havia proibido. Mas se você olhar a essência do pecado, ele vem de uma incredulidade. Porque a Bíblia diz que a serpente apareceu para Eva e a serpente fala, olha, diz que Deus falou que você não pode comer nada. Aqui Eva fala, não, de todo fruto nós podemos comer, só desse aqui que não, porque o dia que comer nós vamos morrer. E a serpente fala, é certo que não morrerás. Então você enxerga a execução do pecado quando ele come. Mas o pecado começou naquele momento, quando Eva escolhe escutar a voz do diabo, que contrapõe a voz de Deus. Sabe, irmãos, nós vivemos esse dilema todos os dias. Diante de nós temos a palavra de Deus, e diante de nós temos a voz do diabo. E às vezes a voz do diabo, ela não é audível, mas ela é circunstancial, ela vem em forma de raciocínios da nossa mente. Sabe, nós temos que escolher em quem nós vamos acreditar. E é interessante que o primeiro pecado foi incredulidade, mas deixa eu dizer, o antídoto de toda a queda da humanidade é a fé. Por isso que a maneira como Deus escolheu para nós vivermos. Aliás,
Deixa eu ser um pouco mais ousado. A fé não é uma opção na sua vida. Eu não estou falando aqui que é algo opcional, não. Você pode ver, eu estou te falando até agora de todos os benefícios de viver pela fé. Mas deixa eu dizer algo que é muito sério. A Bíblia diz que aquilo que não provém de fé é pecado. Se você não vive nesse padrão, a Bíblia fala que você vive em pecado. Sabe, então, irmãos, nós temos que entender que o Senhor colocou o padrão da fé para que seja obedecido. Sabe, a fé deve ser algo inegociável nas nossas vidas. Sabe, o Senhor quer que nós vivamos pela fé. Sabe, e é isso que vai produzir na sua vida toda a diferença. Isso é o que vai mudar a sua vida, porque você vai deixar de ser conduzido pelas circunstâncias que conduzem a vida de todas as pessoas, e você vai começar a ser conduzido pelos valores que são do reino de Deus, pela palavra de Deus. Você vai viver no padrão que Deus tem para você. Sabe, Deus, você vai viver naquilo que Deus estabeleceu para a sua vida, na sua palavra. Amém, meus irmãos? Coloque-se de pé, vamos orar por isso.